Muito boa tarde, este é meio-dia e 45, seja bem-vindo a mais uma edição informativa de Mundo Record News. Notará pontapé de saída com informação sobre a situação política na Mali, que está no centro de atenções. Várias vozes repudiam golpe de Estado levado a cabo por militares, que termina com detenções de presidente e de primeiro-ministro. Após ser preso juntamente com o primeiro-ministro, o presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, no poder desde 2013, anunciou a demissão e a de todo o governo. Com a notícia, milhares de manifestantes foram às ruas comemorar. E as reações no mundo não se fizeram esperar. A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, por exemplo, ordenou que os países fechem as fronteiras com o Mali. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, chegou mesmo a afirmar que um golpe nunca é a solução para uma crise. Os militares que tomaram o poder no país afirmaram que pretendem uma transição política civil que conduza a eleições gerais dentro de um prazo razoável. E em uma mensagem no Twitter, o presidente da República, João Lourenço, escreveu que Angola acompanhou com atenção os últimos acontecimentos no Mali. E, independentemente das razões na base das quais o presidente eleito foi deposto, repudia e desencoraja esta forma de forçar a alternância do poder. De acordo com o chefe de Estado angolano em pleno século XXI, a África deve seguir o exemplo da América Latina, que conseguiu ultrapassar com sucesso o trágico período dos sucessivos golpes de Estado dos anos 70. João Lourenço espera ainda que se encontrem os melhores caminhos para a saída da crise neste momento crítico para o Mali. E Cabo Verde se faz parte de cimeira extraordinária de chefes de Estado e de governo de CEDEAO, que se analisa a crise sociopolítica na Mali. Notícia que atualiza mais logo na Fala Cabo Verde, dando continuidade por agora informações que a Arábia Saudita anuncia nesta quarta-feira que por enquanto é que normaliza as relações com Israel. O ministro de Relações Exteriores da Arábia Saudita, Abdel Al-Jubeir, disse que um acordo de paz entre Israel e os palestinos é uma condição essencial para qualquer aproximação diplomática com o Estado judeu. A Arábia Saudita também é um aliado próximo dos Estados Unidos. E assim como Israel, a capital Riad vê o Irã como a maior ameaça ao Oriente Médio. Recentemente, as tensões aumentaram entre Teherã e Riad, alimentando especulações de que os sauditas pudessem se aproximar de Israel. Semana passada, em um passo histórico, os Emirados Árabes Unidos anunciaram a normalização das relações diplomáticas com Israel num acordo mediado pelos Estados Unidos. Desde 2002, a Arábia Saudita patrocina a Iniciativa Árabe de Paz, que prevê relações entre todos os Estados árabes e Israel. Mas a base da proposta é um acordo de paz entre israelenses e palestinos que seja reconhecido pela comunidade internacional. Nos Estados Unidos, foi divulgado um novo registro de agressão a um motorista de caminhão por manifestantes. Seu namorado também fica ferido. A mulher começa a levar socos assim que saiu do caminhão. Enquanto se afastava, foi novamente agredida. Ela contou os detalhes por telefone a um canal de TV americano. They kept calling me names, white supremacist bitch. You have a boyfriend that's a white supremacist. You're a loser. I hope your boyfriend dies. Tammy Martin é a namorada de Adam Henner, motorista do veículo que também foi brutalmente agredido pelos manifestantes no último fim de semana e levado ao hospital. Não há registro de que eles sejam militantes racistas. A polícia procura agora por um dos suspeitos de participar dos ataques ao casal. Ele foi identificado como Marquise Love, de 25 anos. Os protestos começaram há mais de 80 dias para pedir o fim da violência contra os negros, mas têm se tornado cada vez mais violentos. Manifestantes arremessam objetos contra os agentes de segurança que tentam dispersar a multidão. Nos últimos dias, 2 policiais ficaram feridos ao ser atingidos por pedras como esta, de quase 5 quilos. Na segunda noite de convenção democrata, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi indicado oficialmente como candidato do partido para enfrentar Donald Trump nas próximas eleições de novembro.
Nesta quarta, a senadora Kamala Harris deve aceitar oficialmente a indicação para vice da chapa. O ex-presidente Barack Obama fará um dos discursos da noite. O Partido Republicano de Donald Trump realiza sua convenção na semana que vem. E gosse uma notícia triste. Um menino de 9 anos morre depois de queda de 4º andar de um prédio na Belo Horizonte, Brasil. Ele teria cortado tela de proteção de uma janela. Às 10h30 da manhã, os bombeiros receberam um pedido de socorro vindo deste prédio. Mas não havia mais o que fazer. O menino de 9 anos já estava morto. A criança caiu do 4º andar, uma altura de aproximadamente 13 metros. A mãe, na hora de sair, falou que ele não ia ficar no celular o tempo todo, no computador o tempo todo, então ela tirou o computador dele. Falou, não, você não vai ficar no computador o tempo todo não, vai brincar de outra coisa. E aí parece que ele se irritou por causa disso, mas até então ele continuou no quarto. O menino também teria sido barrado na portaria quando tentou sair do prédio. Como o menino caiu e por quê? São respostas que dependem do trabalho de investigação. Mas pelas provas encontradas no apartamento, a hipótese mais provável é que a criança tenha se jogado lá do alto. No quarto, a perícia encontrou uma tesoura que provavelmente teria sido usada para abrir um buraco na tela de proteção da janela. O menino estava no apartamento com a empregada da família, enquanto a mãe levava a avó no médico. A funcionária contou à polícia que trabalhava em outro cômodo quando ouviu o barulho da queda. O delegado do caso disse que os resultados da perícia vão ajudar a esclarecer o que aconteceu. Foi constatado um resquício de sangue na cozinha. Só que preliminarmente não sabemos se é sangue da criança ou sangue do almoço que estava sendo preparado pela empregada doméstica, porque ela estava fazendo um frango, pelo menos essa é a informação que eu tive. Existem impressões digitais na tesoura que também vai constatar se houve um manuseio por mais de uma pessoa ou se aquele manuseio reflete com o manuseio da criança. O mundo ultrapassa a marca de 22 milhões de contaminados para coronavírus. Estados Unidos continua a ser o país mais atingido, com mais de 5 milhões de infectados. O total de infectados passou da barreira dos 22 milhões em todo o mundo, enquanto mais de 775 mil pessoas morreram, vítimas da Covid-19. Os Estados Unidos somam mais de 5 milhões de casos confirmados da doença, ou 1/4 do total mundial. Permanecem como o principal epicentro da pandemia a nível mundial. O país já tem mais de 175 mil mortos. Com pouco menos de 3,4 milhões de contaminados, o Brasil segue como o segundo país mais atingido, com mais de 110 mil óbitos. A Índia já soma 2,7 milhões de casos de Covid, o terceiro maior número, além de quase 53 mil mortos, o quarto maior total de óbitos. Em quarto, na lista dos mais atingidos, está a Rússia, que se aproxima da barreira de 1 milhão de casos, com pouco menos de 16 mil mortos registados. Na África, Líbia registra mais de 400 novos casos de Covid-19. Já na África do Sul, populares fazem filas para comprar bebidas alcoólicas e tabaco nos mercados, no momento que o país registra ainda 8 casos de coronavírus. A entrada em vigor de uma nova fase de desconfinamento na África do Sul, onde a pandemia finalmente começa a recuar após se tornar o 5º país do mundo com mais casos de Covid-19, trouxe filas de cidadãos para comprar bebida alcoólica e tabaco nos supermercados. Os produtos foram proibidos pelo governo para reduzir os efeitos nocivos para a saúde e emergências hospitalares decorrentes do seu uso excessivo. Na Líbia foram registados 407 novos casos da Covid-19 em 2.995 amostras testadas, segundo o anúncio do Centro Nacional de Luta contra a Doença. Há também a registrar 36 recuperações e 4 óbitos no país. O país segue com 9.608 casos de coronavírus, 103 recuperações e 164 mortes. Na Angola, continua a ter registrado enchentes nas paragens de táxis na Luanda, mesmo com a entrada em circulação de autocarros disponibilizados recentemente para o governo provincial de Luanda. Populares se queixam de irregularidades e foi criado terminal telefónico para denúncias. O assunto chegou à nossa redação como denúncia
Populares queixam-se das enchentes que ainda se registram em várias paragens por conta da demora dos autocarros. Em alguns pontos, a nossa equipa constatou a realidade. Eram 7 horas da manhã e nas paragens do Golfo 2, município do Quilamba-Quiache, o cenário que encontramos foi este: longas filas, várias pessoas à espera durante muito tempo pela chegada do autocarro. E quando este chega, é uma luta. Todos querem ser os primeiros a entrar. Esta senhora, empregada doméstica, conta que todos os dias se levanta cedo para conseguir o transporte. Ainda assim, chega sempre atrasada ao local de trabalho, em função do atraso dos autocarros. Todos os dias tem sido assim mesmo. Essa bicha toda está me trabalhar. Eles não estão até distância de 1,5 metro, porque os autocarros são poucos. Aqui no Largo das Escolas, a situação é a mesma. Este fluxo de muita gente aqui é sempre mesmo assim. Então tem que ter paciência de esperar até quando pelo menos o autocarro chega e nos leva todos no local de trabalho. Todos os dias o cenário é este: paragem completamente cheia. E a espera pelos autocarros é desesperador. Muitos, para não chegarem atrasados aos seus locais de trabalho, são obrigados a recorrer aos serviços de táxis. Os populares lamentam pelos gastos que têm que fazer nessa fase difícil. Contas feitas por uma funcionária doméstica, por exemplo, que tem um salário mensal de 40 mil kwanzas, ter que gastar diariamente 1.000 kwanzas com táxis durante 30 dias. É bastante apertado. E a pessoa ganha quanto para gastar 30 mil kwanzas? Gasta muito mesmo, muito. Recentemente, as operadoras de transportes públicos e privados receberam do Executivo um determinado número de autocarros para o reforço das suas frotas. Mas, pelo que dizem os populares, o número não é suficiente. Os autocarros são insuficientes para poder transportar todo o pessoal. 17 horas já não tem autocarro, assim não dá. Para chegar a tempo ao seu local de trabalho, Dona Sandra disse que teve de se levantar muito cedo para conseguir pegar o autocarro. Dona Sandra. Cheguei aqui na paragem lá para as 5 e tal. Até esta hora não sei quando eu vou chegar, se vão me mandar voltar para casa ou não. Em uma nota, o governo provincial de Luanda informou que estão à disposição dos cidadãos terminais telefônicos para denúncias sempre que se verificarem irregularidades por parte das operadoras. E transportadora aérea portuguesa justifica que novas restrições implementadas em Angola esteve na base de adiamento de voos na rota Luanda-Lisboa. Segundo a transportadora portuguesa, na base do adiamento dos voos que estavam previstos na rota Luanda-Lisboa está o prolongamento das restrições aos voos regulares em Angola. A companhia acrescentou ainda que tem o plano de operar a rota de Luanda durante o mês de agosto em 2 vezes por semana, mas, no entanto, não especificou datas. A transportadora reconheceu, por outro lado, ter cometido um erro na informação enviada aos passageiros sobre o cancelamento de voos de Angola. Depois de um protesto do Instituto Nacional de Aviação Civil, que era avisado nas comunicações, muito recentemente o INAVIC chegou a acusar a TAP de estar a recusar o embarque de passageiros autorizados a entrar em Angola e de realizar voos de caráter comercial quando estão autorizados apenas voos humanitários. Já em Moçambique, há várias irregularidades no cumprimento das medidas de segurança, concretamente nos mercados para combate à Covid-19. Vamos acompanhar detalhes na reportagem com Fidelton Emídio, de TV Miramar. Vendedores, clientes partilham o mesmo espaço, porque funciona a lógica da oferta e de demanda, ou seja, um quer vender e o outro quer comprar. Clientes sem máscaras, assim como os próprios vendedores. Apesar de recomendado o uso de máscaras e o reforço à lavagem das mãos, nos mercados e lugares aglomerados, neste, por exemplo, na Matolagar, ainda há sérias dificuldades de cumprimento destas medidas. Razão pela qual várias são as vendedeiras que se debatem com enormes dificuldades com os seus colegas, assim como com os clientes. Isso está na cabeça dele. Não é isso que eu leio, não é isso que ela não sabe de que tem doença. A realidade, uma pessoa tem que pôr máscara. Mas uma pessoa não aceita pôr máscara. Não é isso que ela está... É bom ficar sem máscara, nada. O lei não é assim. Uma pessoa tem que pôr máscara. Cliente também que está a comprar ter máscara.
Aquelas pessoas que não põem máscara, é com eles. Quando chega aqui, nós estamos a dizer, tem que vocês porem máscara, porque agora tem doença. Nem se aconselhar, papá, se ela não querer pôr máscara, é com ele. Eu não tenho nada a ver, porque eu estou a pôr a máscara. Porque eu sei que tem doença. Mas se ela não põe máscara, o perigo também é para todos. Sim, é para todos, mas quando lhe dizer que põe lá a máscara, ele não pôr, é com ele. Lavagem de mãos, uso de máscara. Palavras tão repetidas que de novidade nada tem. Apesar disso, há quem já não faz questão de disponibilizar água para a lavagem das mãos. Não tem água, papá. Quando pôr água, que uma pessoa não quer lavar as mãos. Sim. E para a mamãe lavar as mãos, onde é que está? Tem água ali para eu lavar. Mercados continuam a ser lugares propensos à contaminação e propagação do novo coronavírus. Tal como disseram as vendedeiras, a responsabilidade é individual, porém o perigo é para todos. Federação Médica na Peru convoca greve para 26 e 27 de agosto, enquanto o país reporta um aumento de casos ativos de Covid-19. Apesar da greve anunciada, os médicos garantiram que os pacientes serão atendidos normalmente. A greve tinha sido convocada para os dias 15 e 16 de julho, mas acabou por ser realizada porque a entidade começou a negociar com o ministro da Saúde anterior, Vítor Zamora. Os médicos retomaram a convocatória após não verem avanços nas conversas com a nova ministra, que substituiu Zamora como parte da reformulação do governo. Entre as principais reivindicações estão a necessidade de equipamentos de proteção individual adequados para tratar casos da Covid-19 e assegurar que os médicos autônomos contratados pelo Ministério da Saúde para lidar com a pandemia sejam pagos durante os 3 meses combinados. E na Cabo Verde, agora caso de adolescente de 15 anos que, segundo mãe, houve negligência no hospital de campanha durante tratamento de Covid-19. Informações atualizadas da ponta, mas está recuperado e ainda bem, segundo avança o Diretor Nacional de Saúde. Os últimos casos da transmissão da Covid-19 em Cabo Verde têm sido a nível domiciliar, avança o Diretor Nacional da Saúde. No último mês, o nível de transmissão que temos tido é uma transmissão fundamentalmente a nível, portanto, domiciliar, portanto, a nível familiar, quando um caso aparece numa família e são pesquisados os contactos, os próximos, diretos, a nível da família, aparecem vários casos associados a esse caso, portanto, a nível dos domicílios, a nível domiciliar, mas também a nível dos serviços, a nível, portanto, das repartições e empresas e também em locais onde há muita aglomeração de pessoas. Para evitar a transmissão em termos das instituições públicas e privadas, para além do plano de contingência, Artur Correia defende a adesão do teletrabalho nas ilhas com maiores casos da doença. Concordo com que o teletrabalho deve fazer parte da agenda nas decisões dos dirigentes das empresas públicas e privadas e lá onde for possível, durante esta fase, portanto, que estamos a atravessar, nós aconselhamos e apoiamos que, de facto, o teletrabalho seja mantido e, portanto, com todas as vantagens de se minimizar os riscos de aglomeração de pessoas nesta fase, pelo menos aqui no Concelho da Praia. Quanto ao adolescente Fábio dos Santos, em que a mãe enfermeira da profissão acusa os profissionais do Hospital da Campanha do Estádio Nacional de negligência nos cuidados ao filho, Artur Correia diz que está recuperado da Covid, mas encontra-se no Hospital Central da Praia em observação para outras complicações. A boa nova em relação ao jovem de 15 anos é que esse jovem já está recuperado de Covid, já saiu do isolamento e está na urgência do Hospital Agostinho Neto a recuperar das outras complicações, mas está, portanto, num estado estável. Ainda sobre este assunto, Artur Correia confirma que a Direção Nacional da Saúde já mandou instaurar um inquérito para apurar o caso. E outras informações no Sabem Conferir Gossi na revista de imprensa. R7 da trazia nesta quinta-feira que médicos convoca greve de 48 horas no Peru em meio à pandemia. Entre as principais reivindicações está a necessidade de equipamentos de proteção individual adequados. Record Europa,
destaca corpos de migrantes encontrados na Canárias. Pelo menos 8 cadáveres estavam flutuando na mar. Euronews passa a ver se destaca a União Europeia, que reconhece resultados de presidenciais na Bielorrússia. Já Mundo ao Minuto está a trazer a Covid-19 na Rússia, que já ultrapassa 16 mil mortes. Al Jazeera está a trazer líder da oposição russa, Navalny, envenenado, segundo o porta-voz. Crítico de Putin, que estava a viajar da Sibéria para Moscou, quando seu avião pousa de emergência depois de ele ter do incêndio. E por último, a GOP traz Estados Unidos reduz o nível de alerta de viagens para Cabo Verde, mas aconselhando a reconsideração da deslocação devido à Covid-19. De minha parte é tudo, então volto amanhã com mais informações. Até lá, fica direito.